senhores, vamos a mais um dos nossos projetos de vídeo estudando no CC. Neste, procurando transmitir alguma coisa sobre a nossa aritmética, e bem como um pouco da álgebra. Neste vídeo, faremos o comentário dessas 4 questões. Senhores, em relação a esse projeto da aritmética, vamos separar por tipo de resolução. O primeiro tipo de resolução que nós vamos pegar para os nossos problemas são os problemas que devem ser conhecida a soma de 2 números e uma relação de aditividade entre eles. Não esqueça, senhores, aritmética, procure conhecê-la. O motivo, a aritmética trata-se de uma grande ferramenta matemática para você resolver problemas de uma maneira bem prática e bem rápida. Principalmente aí o pessoal de cursos e concursos, é o ideal você aprender uma boa parte dessa nossa aritmética. Senhores, então vamos aqui ao nosso objetivo. Nosso primeiro problema, que envolve a soma de 2 números e uma relação de aditividade entre eles, vem assim. Edio e Camila possuem juntos 32 selos. É, no caso, a primeira parte aqui do tipo. Edio possui 4 a mais do que Camila. É a relação de aditividade. Senhores, pedido problema, quantos selos tem cada um? Para essa nossa primeira resolução, vamos envolver uma parte, ou melhor, envolvendo equações de primeiro grau, que no caso é a resolução, ou uma das maneiras da resolução algébrica desse problema. Então, senhores, vamos tomar aqui a condição do Edio, Camila, e a soma que nós já temos na nossa primeira frase da seguinte forma. A quantidade de selos da Camila vamos chamá-la de x. E a de Edio, que envolve o que Camila possui mais 4, vamos denominar, se Camila tem x, vai ficando x mais 4. Senhores, aqui uma das maneiras de você retirar os dados desse problema. Outra maneira, não muito usual, mas merece ser vista, é que você pode trabalhar em termos de comparações, ou então em termos de colunas. A coluna do Edio e a coluna da Camila. A Camila possui apenas uma quantidade x de selos, e o Edio, além de possuir essa quantidade x, ele possui mais, digamos, 4 selos. Bem, gente, vamos então à nossa equaçãozinha. A nossa equação envolvendo a soma dos dois, né? Ficamos com x, quantidade de Camila, mais a quantidade de selos do Edio, é o x mais 4, valendo o total 32. Senhores, eliminando parênteses antecedidos positivos, sinal positivo, conservamos os sinais do interior. Vamos operar os dois termos semelhantes, que é os termos em x, passa a ser 2x, e o 4 que está positivo no primeiro membro passa ao segundo membro negativo. Podemos então citar, senhores, que 2x é igual a 32 menos 4, que é o 28. Isolando o x, trazemos o 2 que está multiplicando o primeiro membro, dividindo o segundo, então simplesmente podemos dividir essa equação por 2. Assim sendo feito, senhores, chegamos ao valor de x, que é 14, que é no caso a quantidade de selos da Camila. Para você determinar a quantidade de selos do Edio, é só você adicionar, né, 14 mais 4. E o 14 mais 4, senhores, chegamos a 18. Você querendo conferir se realmente está correto, né, quantidade de selos da Camila, que é 14, com a quantidade de selos de Edio, que é em número de 18, chegamos a 32. Então, senhores, aí uma maneira algébrica, com equações de primeiro grau, você resolver esse tipo de problema. Mas vamos aqui à nossa aritmética. Da mesma maneira, o mesmo problema, só para vocês compararem, é bom você aplicar, ao conhecer a aplicação dos dois, né, a maneira de resolução dos dois métodos. Então, gente, vamos aqui à parte da solução aritmética. Vamos denominar agora o Edio, poderia ser x também, mas para não ficar tão ligado à álgebra, vamos denominar de uma certa quantidade asterisco. Tanto Edio como Camila possuem essa quantidade. Só com detalhe, né, senhores? A soma ele cita que são 32, e o Edio possui 4 selos a mais do que a quantia de Camila. Então, nós podemos dizer quantidade de Edio, depende da Camila, mais 4. É uma maneira de apresentação,
Agora, um detalhe que você não pode esquecer para esse caso, senhores, é a diferença. A diferença entre as duas quantidades é diferença 4. Por quê? Porque os demais, senhores, aí também a mesma maneira que apresentamos anteriormente, coluna do Ed é a coluna, mesma coluna da Camila, mais 4, é a diferença no caso. E aí então, senhores, para você chegar à resolução aritmética, o que você faz? Você procura no caso, pode batalhar também pelo maior valor, mas vamos fazer aqui pelo menor. Pelo cálculo do menor. Quem é o menor? A quantia menor entre as duas é a da Camila. Que a do Éder é da Camila mais 4. Então, para você determinar o da Camila, praticamente até mental você soluciona. É só você fazer como? Subtrair da soma, quer dizer, do 32, que é o total, a diferença, que no nosso caso é 4. E dividir essa operaçãozinha pela quantidade de pessoas, que no caso Camila e Édio, em número de 2 pessoas. Ou seja, senhores, o número de seres da Camila, que depende do asterisco, equivale à soma, que é 32, menos a diferença, que é 4. E divide por 2. Aqui você já matou, né, senhores? Ficamos com 28 dividido por 2, que é o 32 menos 4, que é o caso 14, que é o número de selos da Camila. Para você matar a quantidade dos selos do Édio, só você adicionar 14 mais 4. Ou seja, adicionando, senhores, 14 mais 4, chegamos a 18. Querendo conferir, né? 14 mais o 12, desculpa, 14 mais o 18 é em número de 32. E a diferença entre eles, 18 menos o 14, é 4. Então, senhores, aí então a maneira de você resolver, ou uma delas, de você resolver aritmeticamente o caso desse problema, ou desse estilo de problema. Vamos a outro, senhores. Vamos aqui envolver a álgebra agora. Problema 2. Todos os professores do CC estão reunidos na cantina. São ao todo 43. E a diferença entre o número de professores masculinos e professoras, no caso feminino, é o número de 11. Quantos são os professores e quantas são as professoras? Senhores, algebricamente vamos envolver em primeiro lugar um sistema. Ou seja, a quantidade de professores vamos denominar de M, que é um dos pedidos do problema. A quantidade de professoras femininas vamos denominar de F, que vem ser, no caso, outro pedido. Temos que o total entre eles, conforme o citado do problema, o todo, é 43. E ele aqui também, senhores, forneceu a diferença entre o número de professores e professoras. Quer dizer, o número de professores masculino menos o feminino é o número de 11. Senhores, o nosso sistema, pode-se dizer, já está armado. Temos as duas equações, a equação de soma, que é 43, e a de diferença, que é 11. Vamos solucionar esse sistema, ou resolver esse sistema, usando o método da adição. Ou seja, aqui já está no ponto você adicionar, né, as colunas, né, método da adição, e você já dá para cancelar o mais F com menos F. Ficamos com a coluna em M, 2M, a coluna independente, 43 mais 11, 54. Senhores, já temos condições de determinar o número de professores masculinos. Só é dividir essa equação por 2, né? Dividindo essa equação por 2, chegamos a M valendo 27. Pronto, senhores, uma parte do problema já chegamos. Para chegarmos a determinar a outra, vamos tomar uma das equações e usar no lugar do M o 27. Vou pegar aqui a primeira, que é o lado. Ou seja, M mais F igual a 43. Desculpa. Vamos então envolver o M valendo 27 mais o F igual a 43. Isolando o F, ficamos com 43 menos 27. Então, senhores, o número de professoras, no caso nosso F, é em número 16. Se querendo conferir, professores 27, professoras 16. A soma 27 mais o 16 realmente é 43. E a diferença entre eles, né, senhores, 27 menos 16 é 11. É bom sempre você conferir. Senhores, vamos aqui ainda por outra forma, na parte algébrica. Ou seja, vamos agora envolver uma equação de primeiro grau nessa solução. Bom, os dados do problema são os mesmos, só que aqui vamos denominar o número de professores menor, que é o número das professoras, vamos denominar esse número de x. O nosso F, vamos usar x.
E o nosso M, que é o número de professores masculinos, é número de 11 a mais do que o número de professoras. Por isso vamos trabalhar com ele valendo x mais 11. Temos a soma, que é o M mais F igual a 43. Senhores, vamos usar no lugar deste M, nessa equação, nesse dado, o x mais 11. E no lugar do F, o valor de x. Então, ficamos com x mais 11 mais x igual a 43. Vamos eliminar os parênteses. Parênteses antecedidos de sinal positivo, conservamos os sinais do interior. Então, ficamos assim, adicionando os termos semelhantes, ficamos com 2x mais 11 igual a 43. Transferido o 11 ao segundo membro, ficamos com 2x igual a 43. E aí, então, senhores, o 2x é 32, que dá para a gente dividir aqui por 2, e chegamos, então, ao número de professoras, que é o nosso x, em número de 16. Para chegar aos de professores, né, senhores, é só usar o x mais 11, né? É o 16 mais 11, que é o 27, conforme vimos há pouco. Aí temos o resultado. Senhores, aí então a resolução pela parte mais uma de álgebra. Agora vamos aqui à nossa meta, que é a parte da aritmética. Solução envolvendo aritmética. Vamos denominar a quantidade de professores por um determinado asterisco, masculinos, e a de professoras também. Nós temos que o total, conforme o dado do problema, é 43, e a diferença entre eles, as duas quantidades, é número de 11. Senhores, agora temos aqui a frase, que o número de professores é maior, né, do que o número de professoras em 11. Então, o número de professoras é um asterisco. E o de professores masculino vai valer, então, quem? O asterisco mais 11. Senhores, vamos então determinar o menor. Cálculo do menor. O menor entre professores e professoras, o menor é o número de professores. Então, vamos partir para elas. A quantidade de professoras, que vai ser como? No caso, é a soma, ou total, como queiram, menos a diferença, dividido por quem? Pela quantidade de sexos, né, de classes, aqui no caso, é número de 2. Então, senhores, quantidade de professoras vai valendo, repetimos, soma 43, menos a diferença, que é 11, e dividimos por 2. E aí, gente, dando uma arrumadinha nessa continha, ficamos com 32, que é o 43 menos 11, dividido por 2, 16. Olha lá como é rápido. Chegamos, então, ao número de professoras. Para o número de professores, é só você adicionar 11. Professores é o 16, que é o asterisco, mais 11. E 16 mais 11 é o 27. Então, senhores, professores 27, professoras 16. Senhores, vamos agora a dois problemas envolvendo apenas a aritmética. Um deles que é muito característico. A soma de 3 números consecutivos é 162. Quais são esses números? Vamos considerar os números inteiros, tá bom? Então, naturais mesmo. Bom, então vamos aqui envolver a nossa aritmética. São 3 números, vamos denominar um de A, um de B e um de C, possuindo as quantidades já em asterisco, cada um deles. Se são 3 números consecutivos de soma 162, que é um dado do problema, vamos aqui citar o seguinte, vou considerar que o menor deles, se são 3 números consecutivos, oscilam de um para outro de 1 unidade. Então, se o menor é o asterisco, esse B, que é o intermediário ou do meio, vai ser o asterisco mais 1, e o terceiro, que é o maior, no caso denominado aqui de C, é o segundo mais 1, então o primeiro mais 1 mais 1. Senhores, a diferença desses dois valores, B e C, em relação ao primeiro, é o que é o trabalho mais importante desse tipo de problema, de resolução desse problema, é em número de 3. Então, a diferença dos dois maiores em relação ao menor é em número de 3. Pronto, senhor. Para a gente determinar o menor, que é o referido, da mesma maneira você vai ter que adicionar, né? Ou seja, você vai ter que subtrair, a soma, que é o 162, pela diferença, que é 3. Essa diferença você deve dividi-la pela quantidade de números. Sempre em geral é assim, senhores. Então, o menor número, o nosso A, asterisco, é o 162, que é a soma, menos a diferença dividido por 3. 162 menos 3 é o 159, dividido por 3 é o 53. Senhores, aqui já chegamos ao A bem rapidinho, tá vendo? Para você matar o B, asterisco mais 1.
ou seja, vai ser quem? 53 mais 1, que é o 54. Para chegar ao C, asterisco mais 1, em outras palavras, asterisco mais 2. Chegamos a 53, que é o asterisco mais 2, que é o 55. Senhores, querendo conferir, é só adicioná-los, né? 53 mais 52 mais 55. Chegamos ao maior, ou seja, desculpa, a soma, que é o 162. Se você fizer a diferença, 54 menos 3 dá 1, 55 menos 3 também dá o 3, é a diferença. Podemos então concluir, senhores, os 3, 53, 54, 55, ou seja, os três números consecutivos de soma 162. E aí mais um lembrete da nossa aritmética, uma grande ferramenta na matemática para você resolver esses problemas, tá? Senhores, mais um. Os professores Leonardo, Albino e Carlos possuem juntos, em suas coleções de canetas, um total de 510 canetas. Quer dizer, os três, né, possuem coleções de canetas e elas três adicionadas chegam a esse total. Chega a esse total. O Albino possui 60 canetas a mais do que Carlos. E o Leonardo possui 30 a mais do que Albino. Aqui é a parte mais difícil do problema. Pedido, quantas canetas tem cada um? Senhores, vamos armar o problema envolvendo, no caso, a nossa aritmética. Ou seja, Carlos, a quantidade de canetas de Carlos vamos denominar de C, a de Albino vamos denominar de A, e a de Leonardo vamos denominar de L. Olha só, o todo, 510. Vamos batalhar pela diferença. Como é que você faz? O Carlos, a frase aqui, ó, Albino possui 60 canetas a mais do que Carlos. Quer dizer, Albino em relação a Carlos, ele possui o que Carlos possui, mais 60, conforme anunciado o problema. Outra citação do problema agora é Leonardo em relação a Albino. Leonardo em relação a Albino. É importante você fazer isso aqui. Ou seja, o que Leonardo possui? 30 canetas a mais do que o Albino. O Albino possui o asterisco mais 60. Então, o que vai possuir o Leonardo? O que ele possui adicionado a 30. Ou seja, 60 mais 30, em outras palavras, o asterisco mais 90. Bem, senhores, retornamos a dizer, para você determinar o menor, você tem que fazer a diferença desses dois, ou seja, de Albino e de Leonardo em relação a Carlos. Ou seja, só você adicionar esses três valores, que dá 60 mais 30, a diferença é 150. Bem, senhores, cálculo do menor. Vamos ter que fazer o quê? A subtração da soma pela diferença. E dividir pela quantidade de professores, que é em número de 3. Então, senhores, o menor, que é o Carlos, está representado por C, será o nosso asterisco, que é 510, que é a soma, menos a diferença, retornamos a dizer isso, e dividido por 3, que é o número de professores. Então, o Carlos, você já tem 120 canetas para ele. Para o Albino, no caso, é o que Carlos possui mais 60. O que Carlos possui é o 120 mais 60, 180. E, finalmente, senhores, o Leonardo, é o que tem mais no caso, vai possuindo o asterisco, que é o 120, mais 90, que é o 60 mais 30, chegando a 210. Senhores, querendo verificar, adicionamos as três quantidades, 120, 180, 210, chegamos então a 510, o total das canetas dessas três coleções. Citação, então, Carlos possui 120 canetas, Albino em número de 180 e o Leonardo, por sua vez, 210 canetas. E aí, senhores, mais uma para você segurar, né? A grande ferramenta da matemática que você tem para resolver problemas. Gente, deixamos a seguir esses 7 exercícios dentro desse nosso primeiro tipo para você resolver. Temos aqui as suas respostas. Eu acredito que estão todas direitinho. E em breve, não esqueça de você partir para o conhecimento do segundo tipo da resolução de problemas de aritmética. No mais, senhores, valeu, bons estudos, até a próxima.